Olá a todos os cafezeiros, amigos da Fado TV e Cultura. Hoje estou aqui num espaço divino, o Espaço Antiquário Café. É aqui na Rua de São José, adoro este espaço, para já. E porque vamos receber, e vou ter o imenso gosto de receber, nada mais, nada menos do que o mestre dos mestres. Estou a falar do Fernando António, em honra de Santo António de Lisboa, Girão de Freitas, filho de Maria Girão, grande fadista, e do grande guitarrista Fernando Freitas. Fernando Girão, que eu conheci, ainda era o Very Nice. Boa noite a todos. Então vamos lá. Vamos. Eu quando te conheci, eras o Very Nice. Ou melhor, o público conhecia-te pelo Very Nice. Já disse que és filho de um grande guitarrista, de uma excelente fadista, mas quando apareces, pelo menos para o grande público, aparece como o Very Nice. Queria que falasse um pouquinho dessa... É simples. No Brasil, quando eu cheguei, como sabes, eu tenho nacionalidade, sou português, mas sou luso-brasileiro. Luso-brasileiro. E quando cheguei do Brasil, no Brasil utilizava-se dizer está very nice, está assim, está assado, quer dizer, mas utilizava-se era uma muito expressão. very nice. E como eu lhe chamo girão, girão é um aumentativo. Sim. Giro. De giro, exatamente. Portanto, é um giro grande. Portanto, um giro seria um nice. Um girão seria um very nice. Very nice, exatamente. Pronto, e as pessoas quando queriam falar de mim, aquele sujeito parece um índio, tem o cabelo comprido, que é brasileiro, como é o nome dele? Não sei, é Zé Antônio, é o very nice, eu já sei, é o very nice. E por aí ficou. Não fui eu que fui registrar esse nome na Sociedade de Autores. Foi o nome um apelido que foi um chip que puseram dentro de mim. Mas na nossa conversa de hoje, e se me permites, é com admiração pela admiração que tenho por ti há muitos anos, vou-te chamar de mestre, porque és o mestre. Tu és o mestre de muitos músicos, és o mestre de muitas produções em estúdio, de muitos técnicos, és o mestre e o inspirador de muitos artistas e músicos que iniciaram uma carreira inspirado no Fernando Girão. Mestre. Como tu desejares, eu não creio. Poeta, escritor, músico, cantor, instrumentista. Até sei que fizeste um disco em que tocaste os instrumentos todos. Fiz o Achaiar. Pronto. Vamos falar um bocadinho sobre isso? E já agora do Achaiar, começamos por aí. Obrigado pelas tuas palavras. Chama-me como tu quiseres, menos o nome feio. Não. Feio não. Jamais. Jamais. Até porque temos tantas recordações bonitas. Sem dúvida. Temos muitas mesmo. Mas esse Achaiar foi um disco que eu cantei num idioma que decidi tentar e conseguir levá-lo avante, o projeto, que era fazer um idioma sonoro-fonético, com palavras inventadas, com sílabas e palavras do Tupi-Guarani, indonésias, orientais, indianas, portanto, de várias tribos. Mas essas palavras com nenhum significado. Com nenhum significado. Não era significado, mas com musicalidade. Sem dúvida nenhuma. A intenção das palavras era realmente dar mais musicalidade, digamos, às sílabas musicais, não é? À melodia dos temas e aos arranjos que fiz. Como filho de fadista e de guitarrista, o fado em que é que serviu para te inspirar em tantos trabalhos e tão diversos? Eu creio que serviu-me principalmente para ter uma casa desde miúdo, para ter uma casa sempre cheia de músicos e atores, tanto portugueses como brasileiros, estou a falar neste caso no Brasil, e esse convívio automaticamente já digamos, geneticamente já vinha. Eu faço parte de uma família que
tem duas vertentes, a vertente artística. Há escultores, pintores, há pessoas que estão a fazer uma série de artes, há atores, músicos, e há a vertente do futebol, que são, tenho muitos primos, que eu no Brasil só primos direitos tenho 44. Fora os filhos desses primos, já não sei se vêm em algumas centenas possivelmente. Então está tudo dividido assim. Portanto, entre a arte da música e a arte do futebol. E do, o futebol para mim é uma arte. E é, com certeza sem dúvida, que é. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, grandes artistas são, sem dúvida. Como foi o Maradona, o Ronaldinho Gaúcho. Para mim, o maior deles todos. Já agora ficam a saber a minha opinião. Para mim, há uma época, já falando de futebol, não estamos a falar de música, mas... Não, é só um mas um pequeno à parte, o futebol para mim, e que já sei que muita gente não vai estar de acordo, vai ser, pá, e tal, não é nada disso. Para mim, o futebol tem duas etapas. Considero Pelé, Maradona, Eusébio, Cruyff, génios, e muitos outros jogadores, Romário, muitos outros jogadores, poderia citar muitos. Mas, aliás, fui treinado no Sporting por um dos grandes génios, talvez pelo primeiro grande gênio, português de raiz, chamado José Travassos, o Zé de Portugal. Sim, sim. O Zé da Europa. O Zé da Europa. O Zé da Europa. Voltando ao fado. Fui criado sempre com muita gente em casa, muitos artistas. Como já te falei na genética do futebol e na genética da arte, pois para mim creio que é normal. Aliás, porque tenho um filho escritor, tenho filhos que estão na arte, tenho filhos que estiveram no futebol, já não estão, já saíram. Portanto, é uma coisa que não vejo como nenhuma... Sabes, toda a gente, para mim, aliás, eu considero tenho muito mais respeito por um artista, por um compositor, por uma pessoa que não tenha nenhuma ligação à arte dentro da sua família e consiga ser um grande artista. Conseguir ser artista, no meu caso, eu acho que é um percurso normal, é um trajeto normal, não tenho nenhuma... Não, mas a razão que eu tinha colocado era mais como filho de uma fadista e de um guitarrista de nome, aliás, que compôs para a Amália primeiro Rodrigues, fado da Amália Rodrigues, fado de Sardinheiras, exatamente, composto pelo meu pai. Pelo senhor teu pai, Fernando Freitas. Como é que tu nasceste nesse meio? Quer dizer, claro, nasceste nesse claro. meio. Portanto, é um trajeto Sim. normalíssimo. Tudo bem. Agora, o que é que o fado te influenciou? Trouxe tudo, porque o fado, como eu te disse, ao nascer no Brasil, o fado é tocado no Brasil, mas o meu próprio pai compôs muitos sambas. E tocava guitarra portuguesa. Certeza que poucos sabem. Não, ninguém sabe. Se calhar ninguém sabe. Se calhar é a primeira vez até que estou a dizer isso. Possivelmente. Mas o meu pai compôs muitos sambas, o meu pai compôs muitos hinos, compôs hinos da Marinha. O meu pai fez uma série, o meu pai compôs fados que já vinham com uma harmonia muito mais avançada do que naquele tempo se estilava fazer, era de hábito fazer, era habitual fazer, porque o Brasil também influenciou muito o meu pai. E eu, obviamente que o meu pai era um exímio guitarrista, eu ficava maravilhado. O meu pai, eu lembro de uma vez que veio uma orquestra russa a Lisboa, já eu vivia em Lisboa com o meu pai, e veio uma orquestra russa e tocaram, entre outras coisas, eles foram parar ao Faia, que era do Carlos do Carmo, do saudoso Carlos do Carmo, que mais à frente, se tiver a oportunidade, direi umas palavras, e da Lucília do Carmo, da mãe do Carlos do Carmo, que era o Faia. E então, músicos dessa orquestra apareceram no Faia. Foram lá levados para ouvir música típica, ainda por cima. Sim, claro. A balalaika, que é um instrumento russo parecido com a guitarra, foram lá parar. E eu tinha meus 16 anos, possivelmente, e estava sentado numa mesa com o meu pai e com esses senhores russos. Eram um chefe da naipe dos violinos, e mais dois músicos que eu não me lembro do que é que faziam na orquestra. Sei que um dos três, era o primeiro violino da orquestra. E então
estavam a falar e de repente o meu pai diz, olha, vou tocar alguma coisa e vocês, que é uma homenagem para vocês. E tocou as Czardas russas, praticamente, se não estou equivocado, praticamente com o dobro da velocidade que os russos executavam, sem falhar uma nota. Yeah. Ou seja, o meu pai ali ganhou 3 admiradores de grandíssimo nível, porque os russos sempre, nas artes, sempre foram Top. Principalmente nas artes sérias, nas artes clássicas, chamemos assim, mas sempre, então ganhou ali uns admiradores. Quando meu pai chegou à mesa, fiquei na mesa, claro, a ouvir, quando meu pai voltou à mesa, eles só diziam, eu me lembro disso perfeitamente, diziam, maestro, vodka, please, vodka. E eu prefiro beber um whisky, eu prefiro beber um vinho, mas eles ficaram, e eu fiquei também. Ficaram rendidos. Ficaram rendidos. Portanto, a família sempre foi muito eclética. E já que estamos a falar na família, mestre, deixa-me fazer uma referência à senhora tua mãe, Maria Girão. Cantava muito. Não é hora ainda de eu me emocionar, mas a minha mãe, na minha opinião, foi uma das... Vamos lá, porque há muita gente que canta afinado. Foi uma das cantoras, ou cantores, sejam homens ou mulheres, com maior afinação e com maior domínio técnico de como utilizar a voz. No tempo que a minha mãe gravou o primeiro disco, em 1946 e gravou depois em 1950, se não me engano, o segundo, ou 52. 52. Tiveste a fazer o trabalho de casa bem feito. Tive que fazer, não é? Falar com o mestre. E acontece que, nesse tempo, já as pessoas devem saber isso, algumas sabem, outras não, punha-se um microfone no meio da sala de gravação, o engenheiro de som, ou técnico de som, ia para dentro da regia, afinava os microfones, se eram 4 músicos, afinava, punha o microfone à frente de cada instrumento, afinava, dizia ok, está bom, e punha o cantor, que ficava no meio da sala, e afinava também, porquê? Para os instrumentos não cobrirem demasiado a voz, nem para a voz cobrir demasiado os instrumentos. Então, o que é que acontece? Isso era gravado de uma forma que, se algum dos músicos se equivocasse num acorde, numa nota, ou se o cantor desse uma nota falsa ou desafinasse, tinha que separar tudo, agarrar no acetato, ou como se chamava, creio que ainda tinha outro nome antes do acetato, mas creio que acetato não fica muito longe da verdade. Partia-se esse acetato, metia-se outro, virgem, e começava-se a gravar, gravava-se com a própria agulha, que imprimia a captação do som. O tocava? Sim, o que estava a ser tocado, em vez de ser reproduzido, como a gente depois reproduzia, sim, um disco com a agulha, não é? Tocava-se o que lá estava gravado, a captação do som era para um master também em acetato. Ou seja, o que acontece, se alguém falhasse uma nota ou um acorde, ou o cantor falhasse alguma coisa, ou deixavam passar e ficava horrível, ou então tinham que gravar tudo de novo. O meu pai contou-me que a minha mãe, de todas as vezes que eles gravaram, minha mãe, de todas as gravações, de todos os discos, houve 3 vezes, estou a falar de todos os discos, que teve que repetir. A minha mãe tinha uma afinação, que era como se ela tivesse... ouvido absoluto. Sim, não ouvido absoluto é distinguir os tons, é outra coisa. Sim, sim. O ouvido absoluto é distinguir os tons. Tocas um tom, um dó, só diz, toca esse tom, tocas no piano, é um dó. Isso é um dó sustenido, é um ré maior.
É um ré. Então era uma afinação absoluta. É identificar o som imediatamente. Isso é o chamado ouvido absoluto. A minha mãe tinha a afinação que era corretíssima. E naquele tempo, por exemplo, para afinar uma guitarra de 12 cordas, de aço, como a guitarra do meu pai, como a guitarra portuguesa, não é? Sim. Os guitarristas não tinham afinadores eletrónicos, não é? Que hoje em dia tu vês no palco, estão a olhar, ou está no braço, e estão a afinar, aquilo chega lá e para no meio, está afinadíssimo. Naquele tempo era de ouvido. Tu vais ouvir as gravações da minha mãe que o meu pai fazia de guitarradas. Há um disco do meu pai, se calhar, que é Uma Noite no Faia, Sim. que são guitarradas do meu pai. E não há a afinação dos instrumentos e a afinação da senhora minha mãe. Aliás, muitas vezes ainda não são saudades parvas, são saudades eu fui muito amado pelos meus pais e amei-os muito. Eu sou daqueles filhos que considero que agradece os pais que teve. Aliás, tu és um ser que agradeces tudo à vida. Tudo. Agradeces tudo à vida. És um homem agradecido à vida. Tudo. Agradeço pelos Já meus falámos filhos. do teu pai, da tua mãe, fizemos uma retrospectiva, pequenina que seja, mas dá para perceber que efetivamente muito da tua formação vem daí, do senhor teu pai e da senhora tua mãe. Mas também tu desenvolveste uma arte artística, no meio artístico que envolveu muitos grandes nomes da música. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Flora Purim, não é? Que tinha... E do Ayrton Moreira, o marido e do Ayrton Moreira, exatamente, que têm, ou tinham, sempre tiveram uma grande admiração sim. por ti, não é? Aliás, sim. Uma vez eu em conversa com a Flora disse-me, o Fernando Girão é um as. É um querido. A Flora tinha Quando a Flora vivia nos Estados Unidos e era a rainha, digamos assim. A Flora tocou com todos, até, se não me engano, até com o Country Bass, com a orquestra do Country Bass, a Flora tocou. E a Flora fez um grande... A Flora e o Ayrton Moreira fizeram 2 discos fantásticos com o Chick Corea. Um chamado Return to Forever e o outro Light is a Feather. Qualquer coisa assim. Creio que estou correto nos nomes. Uhum. E eles ganharam 2 Grammys com esses discos. 2 Grammys, digamos, de jazz. Porque há os chamados Grammys latinos, não é? Que dão 2 Grammys de jazz a concorrerem de igual para igual com os americanos de jazz, não é? E naquele tempo eram os grandes músicos, embora agora cada vez toda a geração de músicos novos que vai aparecendo, há grandes músicos, não é? Há um músico, quer dizer, e todas as partes do mundo, não é? Uhum. Estão a surgir gerações sempre de músicos fabulosos, como, por outro lado, estão a surgir gerações de músicos que andam a enganar toda a gente, porque hoje em dia qualquer pessoa grava, não estuda em casa, põe os discos. As pessoas, como, por exemplo, principalmente no nosso país, como não há uma cultura musical, nenhum governo, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de porra nenhuma, perdoem a expressão, se preocupou em dar uma cultura musical ao povo. Aliás, em dar uma cultura musical e em dar muitas outras coisas muito mais importantes na vida das pessoas, no seu dia-a-dia. Mas cultura, nós não temos uma cultura, digamos que o povo não tem uma cultura das chamadas artes cênicas, do teatro, do cinema, da música, e isso então provoca aí digamos que umas águas, ali quando o Tejo junta-se, quando a gente vem de avião, e quando o Tejo junta-se ao mar, um é mais escuro, o outro é mais claro, nós vemos perfeitamente a divisória. Já passaste por isso? E tu és capaz de... Tens em memória aquele poema que tu escreveste, onde o rio beija o mar?
Não sei, posso tentar. Adorava. Qualquer coisa a gente desgrava. Adorava. É das coisas, dos poemas, isso das foi, coisas mais belas que Fernando António Girão de Freitas escreveu. Vê lá se sabes, vê lá se te lembras. Esse foi o poema que eu fiz, chamado Eu Vi Refletido nos Teus Olhos. Exatamente. E fala de várias coisas que eu admiro em Lisboa e que sou totalmente apegado a elas, que é o Castelo de São Jorge, que é o Tejo, que é o mar quando se junta, ou seja, uma série de valores, a cidade de Lisboa que eu amo de paixão, aliás toda a minha família ama de paixão, e isso era um amor, pertence supostamente um amor que fica em dúvida se é um amor homossexual, se é um amor híbrido, se é um amor, se o mar pode ser chamado de mulher e se o rio pode ser chamado de mulher, ou se os dois podem ser chamados ou seja, são masculinos, ou fica no ar tudo isso, não é? Portanto, aliás, que é uma coisa que as pessoas andam tão chateadas hoje em dia com a coisa os gostos sexuais das pessoas, as tendências sexuais, a cor das pessoas, continua a haver racismo, continua a haver xenofobismo, continua a haver uma série de coisas que eu acho perfeitamente, ou sou eu que nasci, que sou um extraterrestre, ou quer dizer, ou as pessoas estão ainda, eu acho que nós estamos ainda a viver em certas coisas, estamos no século XXI a nível da tecnologia, em outras coisas estamos a viver no século XIX ou no século XVIII, ou menos, aliás, no século XVIII, século XIX e no século XV, no século XVI havia grandes e grandes visionários que predisseram, que fizeram, que disseram grandes coisas sobre a evolução do mundo e os acontecimentos que hoje estamos a vivê-los. Pronto, isso para dizer que sou totalmente contra qualquer tipo todas as religiões são boas e são más ao mesmo tempo. A homossexualidade não existe. O género, um homem gostar de um homem, uma mulher gostar de uma mulher, é a coisa mais natural do mundo. As pessoas casarem com pessoas de outra raça é a coisa mais... Ou seja, tudo que é natural, hoje em dia as pessoas andam a fazer um bicho de 7 cabeças que não entendo no século XXI como é que ainda fazem isso e como é que ainda há racistas, que ainda há supremacistas, como é que ainda há pessoas que não têm uma mente aberta para a vida, que isso é uma coisa que eu não entenderei jamais. Bom, eu vi refletido nos teus olhos. Eu vi refletido nos teus olhos o castelo de São Jorge. E o longe fez-se perto, e o Tejo sem complexos, com ternura, com afeto, beijava a boca do mar. E em silêncio Lisboa contemplava os dois amantes, parados, perdidos, distantes, numa outra dimensão, onde o poder da razão deixa de ter poder e a louca lei do querer é quem impõe a direção. E era tão forte a paixão que em todos os bairros vizinhos fez-se sexo com carinho, com amor, com ansiedade, e da garganta da cidade saía um gemido rouco que acalmou-se e pouco a pouco fez-se suave e lento. E toda a população, que ainda estava acordada, sentiu-se feliz e cansada e adormeceu ao mesmo tempo. Boa. Obrigado. Obrigado, mestre. Obrigado. É muito lindo. Por falar em Lisboa, Castro do Carmo foi talvez aquele que mais cantou Lisboa. É possível. Não posso garantir com firmeza, com garantia, ou seja, garantir mesmo. E tu tens muito respeito pelo Castro do Carmo. Tenho respeito e tenho um carinho especial. Aliás, por toda a família, até porque fui muito amigo, quer dizer, mas depois a vida separa a gente, mas tudo bem, continuamos a ser amigos, mas não nos encontramos com tanta frequência, mas do Gil do Carmo, do filho mais novo do Carlos, e o Carlos, eu estive preso no tempo de outra senhora, passei um mau bocado e o Carlos do Carmo estabeleceram uma fiança
E o Carlos do Carmo, prontamente, meu pai falou com ele, porque naquele tempo ainda era um dinheiro altinho. E o Carlos do Carmo pagou uma fiança, tem de ser uma coisa, um ato que eu jamais esquecerei. Inesquecível. Inesquecível. E depois eu tinha chegado de Los Angeles, onde vivi há algum tempo, e tinha chegado de Los Angeles, e quando cheguei de Los Angeles, foi quando eu conheci o Gil do Carmo. E então eu comecei a frequentar a casa do Carlos, ali perto da BMW, na Avenida Estados Unidos da América, e comecei a frequentar a casa do Carlos, ir a festas, jantares. O Gil cozinha muito bem, o Gil do Carmo cozinhava muito bem, fazia umas coisas, até quando não estavam os pais, fazíamos umas coisas. E um dia nós estávamos a falar, estava o Carlos, estava a mulher do Carlos, a Judite. A Judite. Estava a Judite, grande mulher, grande companheira do Carlos, grande mulher de família. Eu perguntei, estava o Carlos, a Judite, eu, o Gil do Carmo e uma namorada dele, nessa altura, uma rapariga brasileira, muito simpática. E eu falei com eles, com o Gil, porque eu fiz um dia chamado Outros Fados, em homenagem à guitarra portuguesa, em homenagem ao meu pai, em homenagem aos guitarristas, aos músicos, à minha mãe, cantadeira de fado, e às cantadeiras, em homenagem ao fado, mas principalmente à guitarra portuguesa pela sua sonoridade única no mundo. Não é? Há sonoridades parecidas, mas a guitarra portuguesa tem uma sonoridade única. E eu quis fazer essa homenagem, acabei fazendo 4 discos, mas esse primeiro disco foi o Outros Fados. Foi uma tentativa também de indicar, de alguma forma, novos caminhos para isto. Eu lembro-me, e perdoa-me a vaidade, lembro-me uma vez de ver o Carlos do Carmo com o Paulo de Carvalho atuarem no teatro aqui do Rocio, Dona Maria, e que depois, no final, o Ivan Lins fui falar com o Ivan Lins, cumprimentá-lo, e ele disse: "Pá, você que fez aquele disco assim." E depois sei que o Carlos do Carmo disse a várias pessoas, disse ali à frente, inclusive, como vocês veem, podem fazer, o fado não se cinge exclusivamente àquilo, o fado pode ser uma quantidade de coisas, e a prova disso, dá-me um abraço grande, o seu disco, gostei muito do seu disco, aliás, o Ivan disse ao ouvir isso, pode confirmar estas palavras, e ao fazer este disco eu precisava de um prefácio, e como encontrei o Carlos, e lembrei-me que ele já tinha feito isso, pedi ao Carlos para fazer o prefácio. Eu sei que o Carlos até ia dizer: não alinho muito nessas, não quero muito. E ele prontamente fez o prefácio, e o prefácio todo o dinheiro do mundo não pagaria o prefácio que o Carlos Carmo fez para mim, e no sítio que ele me colocou, eu fiquei muito emocionado quando li, fiquei até a dizer ao Gil do Carmo: tivesse a pedir ao teu pai que dissesse umas coisas, pelo amor de Deus, e não fiz nada disso, que é muito, muito bonito o prefácio. Obviamente que não vou falar, mas há lá partes. Chamou o meu pai o mais mimoso guitarrista de todos os tempos que acompanhou o fado, chamou a minha mãe de grande cantadeira, até a mim me chamou de grande fadista, que eu acho que é um exagero, eu não sou fadista, mas e deu a entender, sim senhor, e tem lá uma frase muito, muito, muito emblemática e que me vai ficar guardada para o resto da vida, nem que eu morra amanhã. Essa frase já está num prefácio escrita para todos poderem ver, que é: o que seria de Carlos Gardel se Piazzolla não tivesse questionado o tango. Piazzolla para mim é simplesmente, possivelmente, o maior músico do século XX, o maior gênio do século XX. Essa comparação, não me estou a chamar gênio, nem pouco mais ou menos, mas essa comparação que ele faz comigo e com o Piazzolla, não houve honra maior. E ter falado do meu pai e da minha mãe, quer dizer, e ter feito essa comparação entre a minha pessoa e os arranjos que eu fiz e os caminhos, as ideias que eu estava a dar ao fado, e comparar-me ao Astor Piazzolla,
Isso é uma coisa que é impagável mesmo, que toda a fortuna do mundo não pagaria essas palavras. Eu estou eternamente, e fico aqui publicamente esclarecido, eternamente agradecido a essas palavras do Carlos do Carmo. Isso emociona. Sim, bastante. Aliás, eu escrevi uma coisa, até no meu Facebook, pública, sobre o Carlos, mas porque acho que há certas pessoas que entram na tua vida. Não é que eu lidasse muito com o Carlos, inclusive, lidei muito, porque o Carlos ainda era dono da adega do Faia. Do Faia, do restaurante. E eu, com os meus 16 anos, já ouvi o Carlos a cantar e a mãe do Carlos. A Lucília do Carmo e o meu pai a tocar ali. Mas essa atitude, ele pagar a minha fiança e ter feito aquele prefácio, são duas coisas que... É inesquecível. Isso fica para sempre. Para sempre. Isso é uma tatuagem no coração. Tatuagem no coração. Bonita expressão. Gostaste? Gostei muito. Sabes que eu ao pé de ti fico sempre muito mais inspirado, não é? Ó mestre, perdão, desculpa lá, ao pé de ti estou sempre inspirado. Mestre Girão, vamos fazer só uma voltinha pelas voltas que a gente deu pelo nosso concerto, isto é, o teu concerto em Paris, pelo nosso amigo que partiu, vai fazer 2 anos, Zezé Ngambim, pelo tributo ao Rei Charles nas festas do mar em Cascais. Vamos fazer assim um tributo, uma voltinha. Como quiseres. Vamos fazer uma voltinha assim. Vamos falar do Zezé Ngambim, que eu sempre admirei muito o Zezé, gostava muito do Zezé e tenho uma recordação inesquecível dele. Tu estás a querer emocionar-me nesta entrevista porque começou com o Carlos do Carmo. Acho é que devo falar daquelas pessoas que são importantes para ti. Acho que toda a gente da música devia falar do Zezé. E eu sei que o Zezé para ti era um músico de eleição. Sem dúvida. De exceção. Além de um bom amigo... Não era um bom amigo, era mais que um irmão. Pronto. Mas além de um grande ser humano, Zezé era um excelente músico. Eu toquei com muitos músicos americanos, bateristas, mas bateristas, toquei com muitos músicos americanos. Cheguei a tocar com o Harvey Mason, cheguei a tocar com o Efraim Toro, cheguei a tocar, com pessoas que tocaram com os Weather Report, cheguei a tocar com muitos bateristas, americanos e portugueses, acho que toquei com brasileiros, toquei com muitíssimos. Todos eles fantásticos. O Zezé tinha uma coisa, o Zezé nunca estudou, o Zezé nunca foi para uma escola aprender técnica de bateria, mas na hora de acompanhar uma coisa, isso aí esse é que era mestre do giolo. Giolo é uma palavra angolana que significa swing. Era o mestre do balanço. E era o Zezé, já agora faço questão de dizer isto, o Zezé fazia comigo coisas que eu nunca mais vou esquecer. Que além da grande amizade, do grande respeito que ele tinha por mim, o Zezé era um homem que... Como é que eu posso exemplificar isso? Ele era convidado por algum músico para fazer um concerto em que iria ganhar, imagina tu, 200 euros. Imaginemos. Sim. E eu tinha um contrato para fazer ele, que dizia, olha, é à porta. Pode dar-te 50 euros, pode dar-te ainda, e desde o tempo dos escudos ainda, não é? Pode dar-te 10 vezes menos, 15 vezes menos, 20 vezes menos. E ele, se fosse no mesmo dia, claro, avisando com tempo a outra pessoa, dizia, olha, eu tenho um compromisso já. E vinha tocar comigo por muito menos dinheiro. Por 10 vezes, 20 vezes dinheiro. Fez isso comigo
em todas as vezes que eu tive contrato, e que ele tinha um contrato também para tocar com outras pessoas, ele deu preferência a mim, sempre isso também, nunca vou esquecer. Em pretérito do dinheiro, de uma maior quantia monetária, não é? Era uma amizade que ultrapassava tudo. E tu viste a gente em palco, não é? Tu acompanhaste. Tu vias ali aquele... E depois o Zezé tinha, deixa-me contar esta, porque eu acho esta o máximo, o sentido do humor que o Zezé tinha. Sim, sim. Nesse show que fizeste em Paris, da Rádio Alfa, contratados pelo nosso... Estava lá os Chutes e Pontapés e a Marisa. Exatamente, os Chutes e Pontapés e a Marisa. Nós três. E o Zezé, em pleno bar do hotel, chama os elementos dos Chutes e Pontapés que tinham sido graciados pelo Presidente da República e disse assim: epá, vocês agora são comendadores, pá. Vocês agora vão começar a receber uma mesada todos os meses. E dizia o Calu: epá, não vamos nada, não, isso não é assim. Epá, vais receber uma mesada, todos os meses vão receber uma mesada. O Zezé era impagável. Era impagável. E o Zezé tinha uma coisa, o Zezé em 40 e tal anos, ou quase 50, conheci o Zezé, eu tinha 15 anos e eu 19. Portanto, vejam bem há quanto tempo o tempo que nós nos conhecemos. E o Zezé tinha uma coisa que era, ele contava a mesma história 50 vezes, e nós, quando ele começava a contar, dizia: pá, vais contar a mesma história e tal, deixa contar. E pronto, e havia alguém que sempre dizia: deixa-o contar. E ele contava aquilo de uma maneira totalmente diferente. Toda a gente acabava na gargalhada. Sempre. Aliás, eu cheguei a sugerir ao Zezé. Ainda outro dia, show. Não, para aí há um ano atrás, com o Cabeleira, falámos nisso e ele diz assim: então não é que ele me enganou mesmo? Eu cheguei a acreditar que era verdade, que íamos ter uma mesada do... E tinha um patuá fantástico. Uma coisa fantástica. Tributo a Rei Charles. Foi um espetáculo bonito, foi feito contigo também, a produção foi tua. Exatamente. Foi também do Rui Piloto. Aliás, a quem eu vou pedir para agora, nesta nossa conversa de café, aqui no Antiquário, eu não me canso de falar no Antiquário Café, porque é de facto um espaço lindíssimo, com umas pessoas lindíssimas, que eu agradeço de coração. Fernando Girão, de repente... O meu querido mestre da música está em braços com um trabalho, mãos e garganta, para editar para esse mundo fora. Mais um. Isto depois de toda a gente dizer, ele agora virou-se para o futebol, é treinador de futebol, se calhar aquele tema que ele compôs, aqui já não dá. Tem razão de ser. Não, o futebol é como eu te digo, a família toda está no ADN. Eu joguei a vida toda, desde os 8 anos e meio que eu era federado. Fui federado no Brasil, joguei na Espanha, joguei em Portugal, joguei no Belenenses, joguei no Sporting, treinado pelo grande, aí está, o Zé Travassos, meu treinador. E saía muitas vezes dos treinos com ele agarrado. Ia dizer-me ao Brazuca: não faças essas fintas, qualquer dia partem-te a perna e aqui. Eu era esquerdino, jogava no meio de campo, jogava no número 10 e ainda não via tanta técnica, estamos a falar há muitos anos. E então tinha essa facilidade, a gente jogava futebol de rua no Brasil, de onde o verdadeiro futebol, não é de onde sai. O difícil é adaptar ao ser jogador de futebol, que é outra coisa do que jogador de rua. Eu tive essa sorte, adaptei-me rapidamente, facilmente. E então, ele saía agarrado e dizia: pá, qualquer dia partem-te as pernas, não era jogar contra uma equipa adversária. Partem-te as pernas é aqui no treino, pá, para de brincar com a bola, para de fazer isso e aquilo. E depois levava-me a beber um refrigerante qualquer, uma coisa depois do treino. Fazer isso com o Zé Travassos ficou-me... Olha, eu nem sabia ainda que era sportinguista. Pois? A partir desse momento eu fiquei sportinguista.
sou membro da Torcida Verde, membro honorário. E és um grande treinador, porque ainda ontem me disseste ao telefone, que disseste, tinhas acabado de dizer chuta, chuta Paulinho, chuta de longe, e foi gol. Não foi? Quando num treino? Não, no jogo ontem do Sporting com o Benfica. Sim. Chuta de longe, eu tinha dito, chuta de longe. São coisas. Depois eu tenho um filho que foi um grande central, chegou a jogar também a alto nível, em formação, depois deixou. O meu filho mais novo, o Vasco, e tem outro filho que agora já é engenheiro civil, forma-se no ano que vem, também pé esquerdino, número 10 como eu, meu filho Santiago, e nós conversávamos sempre, íamos muitas vezes ver o Sporting, então discutíamos as táticas, então pai, mas é isso, mais aquilo, aliás, eu sou treinador de futebol, tirei o curso UEFA FIFA, não é? Porque os meus filhos é que me desafiaram e disseram que eu não tinha coragem para isso. Pai, então tu sabes tantas táticas assim, eu vejo-te a falar de tantas coisas que são certas, que eles deviam ter jogado por ali, aquelas coisas, o velho não jogou pela esquerda, jogou pela direita, tinha ali aberto o António, depois não viu que tinha dois gajos em cima, dá a bola mal, podendo dar a outro, estava todo solto. Essas coisas se dizem. E que a gente fica, vira ao flanco, muda. E eles viam isso, pai, tu entendes disso tudo, porquê é que não tens um curso de treinador? Disseram aquilo meio a brincar. Foi um desafio. Mas vocês estão a falar a sério, eu estou a brincar. Estão a falar a sério. Mas a rirem um para o outro. Eu disse, então a vossa brincadeira vai-me sair cara. Vou tirar o curso mesmo. Amanhã mesmo vou começar a tratar disso. Tratei. Falei com pessoas na Associação de Futebol de Lisboa, com o Castanheira de Oliveira. Falei ok. E lá tive vaga num curso e fui tirar o curso. E lá está. Cá estou eu como treinador de futebol. E gostas? Gosto muito. Mas gostas pelo ensino? Gosto pelo que se pode passar aos mais novos, gosto pelo que se pode passar aos mais novos e a séniores. Gosto pelo que pode passar aos jogadores, pelo ensino que se pode passar aos jogadores, de acrescentar coisas ao jogo que eles já trazem. Gosto pela arte que tento nas minhas, digamos, nos meus sistemas táticos, na minha forma de treinar, de dar os treinos, os meus exercícios, tento sempre fazer com que eles elevem ao máximo as suas capacidades técnicas. Gosto também da parte física. Portanto, eu sou uma mistura de um treinador entre o europeu e o brasileiro, e o sul-americano. Gosto do futebol de bola no pé, e aqui, hoje em dia os treinadores portugueses já são todos assim. Há grandes treinadores portugueses no mundo, com muito mérito, e ainda bem que há, parabéns a todos eles. E gosto desse futebol de bola no pé, mas gosto também de um futebol rijo, gosto de um futebol de se aguentar, de perder a bola e a primeira reação é ir correr atrás da bola para recuperá-la. Não gosto daquele jogador que perde a bola e fica parado. Perdi a bola. Não. Sempre fui um incentivador disso. Sempre incentivei falar com o mestre Fernando Girão é como as cerejas. Eu vou-lhe chamar o mestre do fundão. Porque conversa, puxa conversa, não é? Mestre fundão. Então, vamos lá. Projetos agora em termos da música, que é isso que neste momento estou curioso, e estamos todos curiosos de saber. Tenho um projeto que vai sair, eu fiz um disco de metal, o último disco que lancei foi um disco de metal, um projeto chamado Raiva. Tem mesmo a ver. Agarrei num dos maiores ícones da guitarra elétrica portuguesa, que é o Ricardo Mendonça, que neste momento tenho a sorte de termos um estúdio que é nosso, em Meias, um estúdio em Meias, no Renato Lourenço, que é um baixista fantástico, um grandalhão, impõe um respeito em cima do palco. E aqui, o Rick na bateria, que é certíssimo, é um timing também muito bom, que o metal às vezes torna-se, se o músico, a gente pensa às vezes que o metal é uma música muito quadrada, mentira. O metal, se os músicos não tiverem muito balanço,
não conseguem que aquilo balance. Então, quando tu vires uma banda de metal a tocar coisas que tu abanas o capacete, sim, abanas a cabeça, é porque aquilo está muito dentro, está muito bem tocado. É uma música muito, muito, muito bem tocada. E tenho também o Pedro Máquina nas outras guitarras, portanto nós somos o quinteto, Pedro Máquina nas guitarras, o Renato Lourenço no baixo, o Rick na bateria, o Ricardo Mendonça, meu companheiro de composições no disco, e eu, portanto somos um quinteto, também faço os teclados, que disparamos ao vivo, não toco teclados ao vivo, para estar solto, mas disparamos os teclados ao vivo. E enfim, esse foi o último projeto que eu fiz. Neste momento, tenho um projeto que fiz com um amigo que passou a maior parte da sua vida na Alemanha, que é uma espécie de um rock, mas eletrónico, mais melódico, mais grandioso, com mais teclados. É uma coisa que vai sair, que é um projeto chamado GCU, ou Grupo de Combate Urbano, em que as letras todas, como é óbvio, como no Raiva já dizia, nem partidos de direita, de esquerda ou do que seja, trazem a felicidade ou vão salvar a humanidade. Portanto, eu sou partidário, toda a banda é partidária, esse amigo também. Então, fizemos esse projeto, que é um projeto que, muito na base de teclado, tem aqueles teclados grandiosos do rock sinfónico, mas com sonoridades modernas, e tem um disco para sair, que esse é o tal disco que tu falavas, e já comentamos isso, para sair do estrangeiro, creio que te enviei uns temas desse disco. Sim, exatamente. Que é um disco chamado Mãos e Garganta. Mãos e Garganta, só o nome é apelativo. Eu também acho. Eu gosto muito do nome e acho que simboliza o que é o disco. E feito com um grande pianista, um grande amigo e um grande pianista, outro irmão, que é o Luís Avelar. É um grande pianista que vive em Portugal neste momento. E vou ver o que é que esse disco estou a fazer. Estou em transações com companhias estrangeiras. Muito bem. Meu querido mestre Fernando António Girão de Freitas. Esta é boa, não é? Gostei imenso desta conversa de café contigo aqui neste espaço fabuloso. Obrigado ao Pedro, obrigado à Magna, obrigado a ti, meu querido mestre, como diria Vinícius de Moraes, tantos e tantos quilómetros percorridos e ainda tantos para percorrer. Espero que Saravá, muitos para percorrer. Saravá, meu irmão, ou a bênção, se for bênção. A bênção se for de bênção, Saravá se for de Saravá, na linha direta de Oxum. Na minha linha direta Oxum também é a minha mãe. Oxum, Xangô e o meu orixá de cabeça é Ogum. Fernando Girão, muito obrigado. Obrigado também a todos vocês. Obrigado aí em casa. Muito obrigado.